Olá pessoal, para finalizar a nossa série de 3 vídeos para tratar das principais novidades da Lei de Probidade Administrativa, promovidas pela Lei 14.230 de 2021, eu queria trazer aqui um ponto também relevante, né, uma inovação legislativa super relevante, que esclarece algumas dúvidas que existiam na prática nas ações de probidade administrativa, dúvidas tanto dos estudantes quanto dos profissionais do direito e também até daqueles que julgam, né, dos juízes, dos tribunais na aplicação da lei de probidade administrativa. Esse ponto que eu vou tratar e os outros que eu tratei nos outros vídeos não são as únicas novidades da lei de probidade administrativa. A gente poderia aqui, na verdade, passar talvez 10, 15, 20, 30 vídeos falando das novidades, porque foram muitas, né? Houve uma verdadeira mudança de paradigmas na lei de probidade administrativa, mas eu precisava destacar alguns para que a gente não ficasse aqui também monotemáticos, né? Tratando somente de probidade administrativa. E esse terceiro ponto, essa terceira novidade, é que agora decisões em processos criminais que digam respeito aos mesmos fatos discutidos nas ações de probidade administrativa, se forem decisões absolutórias, eles impedem que seja processada, que seja continuada a ação de probidade administrativa. Tá? Então agora, essas decisões absolutórias nos processos criminais, ainda que sejam decisões absolutórias por falta de prova, e essa é a grande diferença com relação à redação anterior da Lei de Probidade Administrativa, fazem com que haja a improcedibilidade da ação de probidade administrativa. Está previsto no artigo 21, parágrafo 4º da Lei de Probidade Administrativa, que agora vem com a seguinte redação: a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, portanto, a ação de probidade administrativa, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Decreto-Lei nº 3.689 de 1941, que é o Código de Processo Penal. Então vejam que agora qualquer decisão absolutória vai ser aproveitada na ação de probidade administrativa. Vai impedir que essa ação de improbidade administrativa continue, né? Já havia muita discussão na doutrina de que aquele entendimento, aquela noção de que a absolvição por falta de provas não deveria impedir a continuidade da ação de probidade administrativa por conta da independência das instâncias, né? A esfera criminal poderia decidir de uma forma e a esfera civil poderia decidir de outra. E lembrem que as ações de probidade administrativa, apesar de terem um conteúdo sancionatório, apesar de manifestarem ainda o jus puniendi do Estado, não são ações criminais. Há muita confusão com relação a isso. Improbidade administrativa é ação civil, não é ação criminal. Então havia esse entendimento de que havia independência entre as instâncias, portanto, a absolvição no processo criminal só poderia alcançar as ações de probidade administrativa se a absolvição se desse por negativa de autoria ou negativa do próprio fato, né? Se na decisão absolutória se dissesse que aquele sujeito está absolvido, aquele agente público está absolvido porque ele de fato não cometeu o crime e se comprovou que ele não cometeu o crime, ou que sequer aquele fato existiu, aconteceu, aí sim aproveitava na ação de probidade administrativa para evitar inclusive uma incoerência no próprio sistema de justiça, né? Reconhecer que um fato não existiu de um lado, ou que aquele autor, que aquele sujeito não foi o autor do fato na ação criminal, e pensar ou reconhecer de maneira diversa na ação de probidade, era uma incongruência muito grande. Mas, se fosse por falta de provas na esfera criminal, isso não significaria dizer, entendiam alguns juristas, que aquele sujeito não cometeu aqueles fatos. Portanto, ele poderia ainda ser punido em sede de improbidade administrativa. Agora, essa lógica mudou, né? E aqui eu entendo que é um ponto que pode ser discutido, né, por conta realmente dessa ideia de independência das instâncias, porque é uma ideia já enraizada no nosso ordenamento jurídico, então houve aqui uma certa relativização dessa independência
de instâncias, mas por outro lado, há também aqui um apelo à segurança jurídica para que o sujeito que foi absolvido no processo criminal, que é mais grave, que é um processo em que o Estado revela de maneira mais intensa o seu jus puniendi, né? Já que o direito penal é a última ratio. Se lá na última ratio ele foi absolvido, justificaria ainda esse sujeito ser punido em sede de improbidade administrativa? Esse é o questionamento que se lança quando se discute esse tema. Mas um ponto importante sobre essa inovação legislativa que a gente precisa discutir é que aqui o legislador fez uma exigência para que essa decisão absolutória fosse aproveitada na improbidade administrativa, que ela já tivesse sido confirmada por um órgão colegiado, portanto, por um tribunal. Ou seja, se for uma ação originária de um tribunal e sai uma decisão absolutória, isso já repercutiria na ação de probidade, mas se for uma ação de competência originária de um juiz de primeiro grau, de um juiz de piso, seria necessário que essa absolvição fosse confirmada por um tribunal para que fosse aproveitada na ação de probidade. Aqui é um ponto que merece uma certa crítica, né? Porque há casos, por exemplo, em que há uma sentença absolutória no processo criminal e o Ministério Público concorda com aquela decisão e abre mão do recurso. Então, nesse caso, a sentença absolutória, mesmo que tenha sido proferida por um juízo de primeiro grau, de primeiro piso, vai transitar em julgado e não vai poder repercutir na ação de probidade só porque não foi confirmada no tribunal. Esse é mais um ponto de questionamento e um ponto com o qual, inclusive, eu discordo. Eu acredito que o entendimento, inclusive a previsão legal, deveria ser no sentido de que qualquer sentença absolutória transitada em julgado em processo criminal devesse ser aproveitada também na ação de probidade administrativa, tá certo? Então, esse era o tema que eu queria trazer para finalizar essa série de vídeos sobre as inovações da Lei de Probidade Administrativa. E se vocês ficaram com dúvidas remanescentes, tanto sobre esse tema quanto sobre os temas tratados nos outros vídeos, eu estou à disposição para responder nos comentários. E ainda que não haja dúvida, se vocês quiserem contribuir com algum ponto, alguma questão, podem ficar à vontade também para comentar esse vídeo. E não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, enfim, de compartilhar com os seus amigos, com os seus colegas, de clicar no sininho para receber as notificações e ajudar aí para que a gente possa atingir um número maior de inscritos e assim alcançar mais profissionais do direito, mais estudantes com essas informações, com esse conteúdo, tá certo? Até a próxima!